exemplo de superação de uma empresária, agora serve de alerta para donas de casa e pessoas que costumam consumir alimentos em conserva. Ela foi vítima do botulismo, uma doença que ataca o sistema nervoso e tem difícil diagnóstico. Veja na reportagem de César Barroso e Marco Pedroso. Trilhas na floresta, policiais em ação. A perseguição aos palmiteiros é uma constante na região de Sorocaba. O combate da Polícia Ambiental é contra quem retira da floresta as árvores que estão ameaçadas e que contribuem para a manutenção do ecossistema. Mas não é só isso. O palmito clandestino, preparado sem a mínima higiene no meio da mata, pode conter a toxina do botulismo, que mata em poucos dias. O botulismo pode aparecer em muitos alimentos, além do palmito. Em qualquer alimento preparado sem condições de higiene e conservado de forma inadequada. A empresária Lindinalva Damasceno Cominato, de 54 anos, comemora poder erguer a jarra de suco depois de ter tido botulismo. É uma bênção eu hoje consegui fazer um movimento desse, que sequer eu conseguia segurar a minha bolsa. Não tinha força para levantar esta colher. Lindinalva teve botulismo há 10 meses e foi salva por muito pouco. Os sintomas da doença confundiram os médicos. Antes de chegar no hospital, eu já sentia que eu delirava, que eu tinha algo como se eu estivesse com uma aparência bêbada. Eu não conseguia articular bem as palavras e no hospital, o quadro que o médico do pronto-socorro achou que era uma depressão. Lindinalva também não conhecia os sintomas do botulismo, que interrompe todas as atividades do corpo. Tinha ânsia, comecei a sentir meus movimentos moles no meu corpo, comecei a sentir falta de ar, a toxina cortando todas as ligações com o meu sistema nervoso. Um corpo inerte sobre uma cama de hospital ligado a vários aparelhos. A paciente não reagia a nenhum estímulo. Os médicos chegaram a declarar o coma, mas os filhos perceberam que na mão esquerda 2 dedos se moviam e ali colocaram uma caneta. Durante 4 meses, a paciente, em estado grave de botulismo, se comunicou com a família por cartas escritas com grande dificuldade. O tempo passou e hoje a empresária de 54 anos se recupera da doença e tem condições de falar sobre o drama que enfrentou. As folhas estão guardadas como prova de força e determinação desta mulher, que lutou minuto a minuto para se recuperar dos danos do botulismo. Esse esforço era um sacrifício, ninguém pode imaginar. E aí, muita fisioterapia, os médicos com toda a assistência, procurando todos os exames que aprimorassem. Aí entrou a fono. A fono foi indispensável. Foi todo um reaprendizado. Foi difícil, mas para nossa família foi essencial. Isso tudo para a gente viver melhor. Eu acho que daqui para frente começa a vida aqui, sabe? Daqui para frente a gente tem outra história, ninguém virou santo não, tá? Mas temos outra força, outra fé, outra vontade de fazer as coisas, sabe? Outra intenção para a vida, né? Lutando, dificuldade, ainda como sempre, mas muito mais forte, com muito mais objetivo. Lindinalva já começou um novo projeto de vida. Quer ensinar as donas de casa a fazer conservas corretamente. Segundo ela, muita gente morre de botulismo sem que médicos e autoridades sanitárias desconfiem, simplesmente porque os sintomas da doença são confundidos com coma e parada cardíaca. O que eu gostaria, na verdade, de deixar como mensagem para todas as donas de casa é que tomassem muito cuidado com a higiene, com o aprendizado das conservas, porque fazer conserva não é apenas um prato gostoso para a família, exige técnica. Como sugestão, poderia até os programas femininos darem um enfoque bastante grande nesse tipo de prática comum nas casas, para que as pessoas aprendessem as técnicas corretas para que a conservação do alimento seja feita de forma perfeita, porque se não for perfeita, ela causa morte.
E por isso nós estamos aqui na cozinha do SESI para falar um pouco mais sobre esse assunto. Aceitamos a sugestão da dona Lindinalva. Eu estou aqui com a nutricionista Ana Paula, que vai falar um pouco sobre o perigo do botulismo. Nós estamos aqui com uma cadeia de alimentos. Geralmente esses alimentos aqui dessa segunda parte da pirâmide são usados para se fazer conserva, não é isso, Ana Paula? Justamente, os vegetais são muito utilizados para conservas e o perigo do botulismo, né, é nós não controlarmos corretamente tempo e temperatura e os esporos podem liberar suas toxinas, provocando a doença. Por exemplo, nós estamos aqui, o nosso cinegrafista o Marcos Pinguim vai mostrar pra gente. Nós temos o mamão, temos ali a carambola, temos ali a maçã. A gente costuma encontrar isso com muita frequência na beira de estrada, aquelas conservas em lata. Isso tem um perigo muito grande, não é isso? Tem sim, nós não sabemos a procedência, como esses alimentos foram preparados, se eles usaram técnicas de higiene corretas. Então esses produtos, nós corremos alto risco de nos contaminarmos com o botulismo. Até mesmo esses produtos aqui, olha, que estão na cadeia, no topo dessa pirâmide, né, que vem de fábrica, costumam também trazer esse problema. Uma vez que a dona Lindinalva parece que foi abrir uma lata de sardinha, né, não foi uma coisa assim, e ela acabou tendo problema com o botulismo. Exatamente. Um erro na produção, um mau controle no tempo, temperatura, pode fazer com que ocorra na indústria, né, na industrialização do produto também a presença do botulismo. Ana Paula, dá uma passadinha ali pro outro lado, a gente vai mostrar aqui. Nós temos aqui algumas conservas, isso aqui é muito comum, olha, azeitoninho em conserva, o pepininho, né, que é aquele picles, né, que o pessoal fala. Né? Isso, picles, né, pepino, cenoura, nabo. O milho também em conserva. E o que acontece? A dona de casa costuma fazer isso aqui, e de forma incorreta. Isso, se ela não tiver procedimentos corretos, tanto na higiene, na manipulação, na preparação, elas estão correndo o risco de se contaminarem com botulismo. Por exemplo, nós temos aqui um pepino em conserva, foi colocado numa temperatura e teria que estar usando um termômetro como esse para se fazer uma conserva corretamente, né? Exatamente. Justamente porque ele tem que obedecer uma temperatura, né? Isso, uma temperatura acima de 75 graus, temperatura de cozimento, tem que haver um resfriamento rápido e depois conservação em geladeira. Por exemplo, vamos medir a temperatura aqui, só para a gente conferir aqui rapidinho. Isso, agora vamos acompanhar, olha, vai fazer a aferição, mostra aqui para o nosso cinegrafista. Olha lá, por exemplo, 62, 63 já não é o ideal. Já teria que estar em resfriamento. Exatamente, então por isso às vezes a dona de casa vai fazer na casa dela, acha que está fazendo algo agradável para toda a família e está podendo ter o problema com o botulismo. Isso, pode acontecer que ocorra. Isso não quer dizer que toda vez que a dona de casa prepare, ela vá se contaminar, mas há um grande risco. Palavrinha final para todo mundo que está em casa, comprar um alimento com procedência. Procurem alimentos de boa procedência, de marcas conhecidas, respeitem o prazo de validade dos alimentos, não comprem produtos em embalagens danificadas. Tá certo, muito obrigado pelas informações. Com vocês no estúdio. Obrigado, Marcos, pela sua participação ao vivo aí.